E aí, meu povo, como é que vocês estão, beleza? Então, gente, hoje eu recebi uma pergunta relativa a Tesouro Direto e eu vou compartilhar essa informação com vocês porque acredito que eu ainda não tenha mencionado isso nos vídeos anteriores. Então, a pergunta foi a seguinte: posso sacar o meu dinheiro do Tesouro Direto a qualquer momento? E aí vamos a alguns pontos. Então, sim, você pode sacar o seu dinheiro do Tesouro Direto a qualquer momento. Então, se você quiser investir o dinheiro hoje, aí tem o período de compensação ali, se não me engano são 2 dias até ele ser computado lá para você. Depois disso, você pode sacar? Sim, você pode sacar. Só que a gente tem alguns poréns. Então, no caso do Tesouro Selic, é interessante que você cumpra pelo menos um prazo de 1 mês. Por quê? Porque existe a incidência de uma taxa quando você retira esse dinheiro em algum período que seja menor que os 30 dias, certo? Então, eu não vou entrar muito em detalhe não, mesmo porque os detalhes não fazem diferença. Então, a única coisa que vocês precisam saber é que, investindo no Tesouro Selic, se você retirar esse dinheiro antes de 1 mês, você vai pagar uma taxa a mais. Passou de 1 mês, a única coisa que você paga é o imposto de renda em cima do lucro que você obteve. No caso do Tesouro pré-fixado e do Tesouro IPCA também, né? Tesouro pré-fixado e o Tesouro IPCA, funciona mais ou menos o seguinte: quando você compra o título, o governo ele vai te pagar, ele te dá a promessa de pagar para você R$1.000 no vencimento desse título. Então, quando você compra o título do Tesouro pré-fixado, no final das contas, quem tem um título vai receber R$1.000 lá no final das contas. Só que existe a variação da taxa, certo? Daquela taxa que é pré-fixada, então 5%, 6%, 7%. No caso do IPCA, funciona da mesma forma, também vai ser R$1.000. A única diferença é que vai ser R$1.000 ajustado pela inflação. Então, ele vai manter o seu poder de compra de R$1.000 lá no vencimento. Então, como é que funciona? Nesse caso, do Tesouro pré-fixado e do Tesouro IPCA, existe volatilidade. Tem uma volatilidade que é bem pequena. Opa, está errado aqui. Existe volatilidade. É uma volatilidade bem pequena em relação à volatilidade que a gente tem nos fundos imobiliários e nas ações, mas ela existe. Eu posso ficar no prejuízo? Sim, você pode ficar momentaneamente no prejuízo. Só que no vencimento você vai receber exatamente o valor que você contratou, né? Se você foi comprando mês a mês, a média dos valores que você contratou lá no final. Só que se você tirar antes, você pode sofrer com essa volatilidade, assim como você também pode ser beneficiado. E como que funciona essa volatilidade? Então, essa volatilidade ela funciona de forma contrária à taxa. Então, o preço, na verdade, do título, ele funciona contrário à taxa. Então, por exemplo, digamos que você compre um desses títulos a R$50. E a taxa que está dizendo lá é que você vai ganhar 5% ao ano de valorização. Se essa taxa de 5% ela cair, né? Então, se a taxa cair, o preço do título sobe. E vice-versa, se a taxa subir, o preço do título cai. Então, é inversamente proporcional, né? É o nome que se dá. Então, o que acontece? Por que isso acontece? Isso acontece porque, no final, eu não falei que todo mundo vai ter que ter R$1.000, né? No caso do pré-fixado, R$1.000 em valor nominal, e no caso do IPCA, R$1.000
ajustado pela inflação? Então pensa só, se o título está pagando uma taxa, como eu disse aqui, de 5%, o preço do título está R$50. Se essa taxa aumentar, então o seu título ele vai estar valorizando a passos mais largos, né? Vai estar recebendo uma taxa maior. Para isso acontecer, e lá no final chegar a R$1.000, o preço do título ele não pode continuar a 50, porque senão quando chegar lá no vencimento ele vai estar mais que isso, porque ele está valorizando a passos mais largos. Então o preço do título ele vai cair. Então digamos que ele vai virar, sei lá, R$47, porque a taxa foi para 5,5%. Tá? São só exemplos, isso aqui não é o correto não, né? Exatamente não vai ser assim, mas é só para ter o exemplo. Então, no caso, na teoria, teria que estar o preço do título a 47 para que, valorizando a 5,5% agora, chegue lá na data de vencimento e ele esteja R$1.000. Então, se você comprou o seu título a R$50, o que vai acontecer com ele momentaneamente é que ele vai estar desvalorizado. Então, você, na teoria, perdeu aqui R$3 no preço ali do título, de cada título que você tem, certo? Então, você vai ver que ele vai estar no negativo por um período. Só que você tem que lembrar que ele está se valorizando a uma taxa maior, a uma taxa de 5,5%. Então, lá no vencimento, ele vai estar valendo o que ele tem que estar valendo. Aí, se nesse momento você resolve sacar o título, eu quero tirar uma parcela lá, você vai tirar com prejuízo. Por isso que é interessante, quando você investe no tesouro pré-fixado, no tesouro IPCA, só retirar no vencimento. Obviamente que, como eu falei, você pode estar sendo beneficiado, porque ao contrário também funciona. Então, se você comprou, vamos voltar aqui. Se você comprou a R$50 e o preço do título que era 5 caiu para 4%, como ele vai estar valorizando a passos mais curtos, né? Ou seja, vai estar valorizando menos, então esse título aqui ele não vai poder mais ser R$50, digamos que ele vai ter que ir para 55. Como você comprou ele a R$50, nesse cenário você vai ter uma valorização maior do que, momentaneamente, né, uma valorização maior do que a valorização contratada. E a isso a gente chama de marcação a mercado. Então, você pode realizar a marcação a mercado, vender o título com um ganho maior no curto prazo do que o que você contratou, mas não é interessante. Então, procure se prender a isso aqui. Só contrate os títulos do Tesouro Pré-fixado e do Tesouro IPCA se você realmente tem a intenção de sacar só e somente só no vencimento. Certo? Independente se você está com valorização ou desvalorização do seu título no curto prazo, na verdade não no curto prazo, né? Num prazo anterior ao prazo de vencimento, você não tira, você deixa ele lá. Por isso que você tem que traçar bem os seus objetivos. Beleza, gente? Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor, certo? Foi uma pergunta que eu recebi hoje no trabalho e eu achei interessante trazer para vocês. Fiz nesses moldes aqui sem slide para também não perder muito tempo. Espero que vocês tenham entendido. Um abraço a todos e bons investimentos.